para passar. Boa tarde, prazer, eu sou Lohane Cordeiro. Eu sou a neta da Mafalda, filha da Catiúcia, irmã da Flávia, esposa do Eduardo, mãe do Eduardo Filho e tia da Alice e da Luísa. E eu estou aqui para a gente conversar um pouquinho sobre a game terapia focada no processo de reabilitação, né? E aí, de formação, eu sou fisioterapeuta, pesquisadora na área de fisioterapia neurológica, mestrando em movimento humano e reabilitação. Então, eu pesquiso sobre síndrome de Down, atividade cerebral, autismo, né, na população pediátrica. E para a gente falar da game terapia, a gente precisa relembrar um pouquinho e conversar sobre esse termo, da neurotecnologia. A neurotecnologia é tudo aquilo que vai abarcar de tecnologia para a gente entender o processo, né? Controlar como que a gente pode reparar ou melhorar alguma função. E é um termo novo, pelo menos na área médica, na área fisioterapêutica, mas a gente vê que desde 1960 vem tendo avanços nessa área, onde o Ivan criou o primeiro óculos de realidade virtual. Hoje a gente vê algo super fácil, super acessível de se usar, mas antes era esse modelo. E tem se avançado tanto a neurotecnologia que hoje a gente pode falar que já existe um chip cerebral. Como no início agora de janeiro, né, no final de janeiro, no início do ano, o Nolan recebeu um chip da Neuralink. Um chip do tamanho de uma moeda em um paciente tetraplégico, ou seja, pensa, você não mexe nada do ombro para baixo. Você não mexe os braços, você não mexe as pernas, você não mexe nada. Mas você pensa e você só não consegue executar as suas funções motoras. Era isso que ele vive. Mas com esse chip, ele foi capaz de jogar um jogo de xadrez. E essa semana ele jogou o jogo do Mario, pelo processo, né, cerebral, onde esse chip solta como se fosse fios, os eletrodos, né, que se conectam nas regiões do cérebro e leva a intenção de movimento pelo pensamento, pela ativação cerebral desse indivíduo. Então, a neurotecnologia vai abarcar isso e vai abarcar também a parte dos games. E aí é onde a gente quer conversar um pouquinho hoje. Esses games envolvem aí um conjunto de regras, de objetivos, tem um porquê de se jogar, tem uma interação virtual, uma interação pessoal. E muitas vezes a gente é acostumada vou jogar para passar o tempo, vou jogar para me divertir. E isso gera um processo imersivo, gera um processo de socialização, gera um processo de aprendizado que muitas vezes nós não paramos para identificar ou pensar sobre. E aí, essa área de games vem crescendo muito no Brasil. Desde 2014 para cá, a gente vê que teve um boom de crescimento nas desenvolvedoras, né? E dentro das desenvolvedoras tem algumas áreas específicas de crescimento. E a gamificação está em primeiro lugar. Ou seja, é uma área que vem crescendo e vai crescer ainda mais. Atualmente, tem-se aí os dados, né, de acordo com a Apex, de 12.441 pessoas trabalhando nessas desenvolvedoras de games no Brasil. E dentro dessas 12 mil que participaram aí do questionário, a maioria é homem, 68,7% é a população masculina trabalhando no desenvolvimento desses games e 29% de mulheres. Então, a gente vê que as mulheres também vêm ganhando espaço aí no desenvolvimento dos games no Brasil. E quando a gente fala de games, a gente vem e cai no principal termo. O uso de telas não é prejudicial à saúde? Como que eu vou usar um game como parte da minha terapia se isso não é prejudicial à saúde? Principalmente hoje com as redes sociais, no Instagram, onde todo mundo
cada um tem a sua verdade e propaga isso, né? Mas, de acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria, até os 2 anos realmente não é legal, não é permitido o uso de telas. Mas, a partir dos 2 anos, entre 2 e 5 anos, o limite de 1 hora de tela por dia. Crianças de 6 a 10 anos podem utilizar tela de 1 a 2 horas por dia. E crianças maiores, né, e adolescentes entre 11 e 18 anos, até 3 horas de tela por dia. Então, o que se torna prejudicial é o excesso. Da mesma forma que o excesso de açúcar é prejudicial à nossa saúde, o excesso de sal, o excesso, tudo em excesso vai gerar ali um malefício. Da mesma forma, a utilização de telas. E aí, hoje tem sido crescente a influência, né, da tecnologia, especialmente dos games, na área da reabilitação. Esse estudo aqui teve como objetivo revisar todos os ensaios clínicos, que são os estudos, né, envolvendo a população, com jogos séricos em crianças. E aí a gente vê nesse estudo que a maioria dos ensaios clínicos envolve a população do autismo, onde o autista tem o principal fragilidade aí relacionada à comunicação, à interação social, tem a parte de atraso motor também, o TDAH, que é o déficit de atenção, onde aquela criança não consegue ter um foco contínuo ali por mais de 2, 5 minutos. A paralisia cerebral, que envolve tanto o dano cognitivo quanto motor. A síndrome de Down é aquela patologia que envolve o nível cognitivo e motor, então tem se beneficiado aí também com os jogos. E eles viram que a maioria das crianças que participaram desses ensaios clínicos tiveram uma redução durante ali o processo terapêutico na questão da ansiedade, regulação do estresse, o reconhecimento das emoções no processo de reabilitação, que é algo muito difícil. Hoje, muitas vezes, a gente fica irritado, mas será que a gente sabe nomear essa emoção, essa sensação? Não, a gente simplesmente explode e quer resolver aquilo de qualquer maneira. Então, principalmente nessas populações, tem tido esse benefício. Esse segundo estudo aqui usou o jogo no contexto não lúdico, ou seja, no contexto fisioterapêutico, né? Na reabilitação motora. E eles viram que o game ele traz como benefício o quê? A adesão ao tratamento. Eu não sei quantos aqui frequentam academia ou faz atividade física, mas, por exemplo, uma criança com paralisia cerebral, ela precisa de um treino de marcha de 40 minutos em esteira, para ela aprender a andar, fortalecer os músculos da perna. Então, pensa uma criança de 10 anos, que tem uma patologia, caminhar 40 minutos em uma esteira. Eu e você, às vezes, não gostamos quando a gente tem que fazer o cardio. A gente pula, né, na academia. Agora, pensa uma criança. Então, quando a gente coloca uma tela, coloca um processo imersivo através da gamificação, esses 40 minutos passam assim, porque a criança está no lúdico. Ela está no processo de reabilitação dela, mas o processo auditivo dela está tendo um som, o processo visual no ambiente também está tendo, né? Então, se torna benéfico aí a adesão terapêutica desse paciente. Esse estudo aqui é um ensaio clínico com um autista, onde eles queriam ver o treinamento cognitivo-motor. E eles dividiram em 2 grupos, a gente chama de grupo experimental e o grupo controle. O grupo experimental, eles utilizaram um sensor Kinetec e faziam movimentos com os braços, com a perna, durante tarefas cognitivas, questão de atenção, memória, cálculo, planejamento de tarefa, e essa criança estava totalmente imersiva ali no processo visual e motor. O grupo controle não, o grupo controle só utilizava o tablet jogando o Cotrax, que exigia a questão de tomada de decisão, memória, atenção, planejamento, ou seja, também iria ter um benefício ali, os 2 grupos. E é interessante a gente ver que o processo imersivo da game terapia gerou de melhora
no grupo experimental, né, a questão do comportamento estereotipado, que é característico do autista, né? Um movimento estereotipado, o controle de tarefa, como que ele ia fazer essa tarefa, como que ele iria reagir a isso, né? O comportamento de uniformidade, ou seja, ele tinha uma função motora e muitas vezes para ele executar essa função motora ele não tinha um processo uniforme. Ele passou a ter devido a esse treinamento. O processo cognitivo, ambos os grupos melhoraram a memória afetiva, a parte de atenção, né? Tudo isso foi benéfico em relação ao processo de treinamento e aprendizado via game terapia. Esse segundo estudo aqui foi um treinamento totalmente imersivo com o jogo, onde a gente pode ver que a criança estava usando um óculos de realidade virtual, o PlayStation nas mãos e também estava utilizando o fone, ou seja, ela estava experimentando aquele ambiente por completo, a questão auditiva, visual e a sensação também nas mãos com o controle. Uma criança com paralisia cerebral diplégica, ou seja, a dificuldade dela era principalmente nas pernas, onde ficar em pé é um processo difícil. Ter o equilíbrio, para a gente, é muito fácil ficar em pé. Às vezes é um pouco difícil ficar em pé em uma perna só, mas ainda assim a gente consegue. Para uma criança com paralisia cerebral é difícil ficar em pé de qualquer forma. E aí, durante o jogo, ela tinha que ficar uns 30 minutos ali em pé, jogando. E aí, era um jogo simples, que às vezes a gente até tem no celular, o Fruit Ninja, que é só ir cortando as frutinhas. Mas durante esse processo de jogo, de cortar essa frutinha, a gente acaba trabalhando o quê? O equilíbrio e o balanço corporal e a força dos membros superiores, que para uma criança com paralisia cerebral é importante. Por quê? A gente precisa ter força suficiente para levantar os nossos braços, vestir roupa, comer, pegar um caderno, tudo isso. E para uma criança dessa é muito difícil, porque o equilíbrio é deficitário, a marcha é deficitária. Então, quanto mais tempo a gente colocar essa criança de pé para ela se manter, vai ser benéfico. E com o jogo no processo imersivo, isso foi possível. E aí a gente vai ver como resultado, né, dos efeitos desse treinamento de realidade virtual totalmente imersivo, é uma melhora na função motora grossa, ou seja, ela melhorou as suas funções do dia a dia. A questão do equilíbrio, ela conseguia ficar em pé sem tanto desequilíbrio, melhorou. A questão da marcha também. E aí a gente vê que a qualidade de vida dessa paciente foi ali melhorada através desse jogo, né? E aí, quando a gente fala na game terapia focada, né, principalmente nesse processo de reabilitação, a gente tem alguns desafios a ser enfrentado, alguns desafios a ser trabalhado, que é o quê? A falta de personalização. Porque lembra que eu me apresentei como a neta da Mafalda, a filha de fulana, a esposa de ciclano? Esse paciente, essa criança, ela é filha de alguém, ela é o amor de alguém, ela tem um pai, ela tem um irmão, e muitas vezes ela tem um irmão neurotípico. E esse irmão neurotípico corre, brinca e faz o que for. E ela nunca correu. Mas se a gente coloca um processo de realidade virtual imersivo, ali em 360 graus, ela pode sentir o que seria essa sensação do correr, do brincar, do agachar e levantar ali, né? A falta de variedade desses jogos, porque geralmente a gente pega o que já tem para a população e a gente acaba adaptando ali na terapia de forma que vai dar para esse paciente se beneficiar de alguma forma. A complexibilidade tecnológica também é algo aí a ser vencido, principalmente na área médica, porque a gente não entende de software, de hardware, de óculos VR, do que é uma realidade virtual imersiva e não imersiva. Tudo isso são conceitos que, para a gente entender e para a gente buscar, precisa
de um pouquinho mais de dedicação, eu diria. Os desafios, né, de integração com a prática clínica, porque tem esse desafio aí, né, principalmente, por que você não faz um exercício, vai ser benéfico, mas a adesão e o psicológico e o emocional, né, dessa criança, como é que funciona? A parte de limitação de acessibilidade, porque se a gente parar para pensar, nossa semana tem 7 dias. A maioria dessas crianças participam, né, de 2 a 3 dias só. Se a gente pensar que de 7 a criança vai 2 dias, a maioria dos dias essa criança não vai fazer nada de exercício. Se eu tivesse esse processo, né, via jogo, de forma mais fácil para essa criança praticar ali, nas 1 hora de tela que ela pode por dia, em casa, a gente já teria um benefício muito grande. O segundo é a parte de colaboração e desenvolvimento, né? Como que a gente pode ter aí esse processo de colaboração e desenvolvimento de games focado, né, na reabilitação, através de workshops e eventos de network, como esse aqui. Eu conheci um analista de sistema, conheci um desenvolvedor que trabalha, que é focado nisso, que vai entender a minha necessidade, né? E a gente só vai se conhecer através desses eventos, através de plataformas de colaboração online. Nós precisamos que mais pessoas levantem essa bandeira, que criem essas plataformas, esses fóruns, para a gente compartilhar ali os dados desses pacientes, compartilhar as necessidades, né? Realizar as parcerias institucionais. Hoje a gente tem diversos editais aí, como a FAPEG, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa de Goiás, a FAPDF também, né, que tem editais específicos, principalmente para mulheres na ciência, nessa parte de desenvolvimento de games. Parcerias institucionais entre as desenvolvedoras e as universidades, entre as universidades, e tudo isso a gente vê que vem sendo estruturado e vem sendo criado e vai ser ainda mais. E os grupos de trabalho multidisciplinares, porque não funciona um processo de reabilitação, não funciona um processo de desenvolvimento de gamificação sem o trabalho multidisciplinar. Eu não consigo entender o que o meu paciente precisa se eu não sei a necessidade básica dele no seu local de escola. Às vezes, na escola, ele não tem uma cadeira adaptada para o que ele precisa. Na igreja, ele não tem o acesso viabilizado para a cadeira de roda que ele precisa. Então, como que eu vou propor um game, como que eu vou propor um processo de reabilitação para ele, se eu não trabalho de forma multidisciplinar? Eu não posso olhar para o meu próximo, eu não posso olhar para aquela criança que tem um autismo só pelo autismo, só por aquela característica. Eu tenho que olhar ela como um todo, como um geral, como um ser humano completo, né? Que tem ali as suas limitações, mas tem um mundo inteiro de possibilidades, de formas, e tudo isso vem colaborando aí, e a gente vê que a parte dos games, da gamificação, vai crescer ainda mais, tanto no Brasil quanto no mundo, né, nesse processo de reabilitação e na área médica. Muito obrigada pela atenção. A gente tem alguns minutinhos aí ainda, se alguém quiser fazer alguma pergunta. Pode fazer. Boa tarde a todos e a todas. Eu me chamo Irene, né? Sou de Recife, estou aqui na Campus Party, em Brasília, pela primeira vez. Eu quero dar parabéns, né, pela palestra, bastante relevante para a gente que é da área da educação. Sou professora também de educação básica. E tenho alunos na minha turma que são autistas e tem uma também que é tetraplégica, né? Nesse sentido. Aí eu queria entender assim, como essa proposta de games
para estudante tetraplégico, ela pode ser incorporada dentro da escola de uma forma que seja também inclusiva, que não só tipo atenda a criança especificamente, mas também que também contemple as outras. Como é que isso pode ser possível, né? E também lá na escola tem uma estudante que ela é tetraplégica e ela realmente ela não sai da cadeira de rodas, só fica ali. Aí eu vi aí no vídeo que ela tem uma atividade assim de ficar em pé. Aí qual o público assim exato que esse tratamento assim atende? Era isso que eu queria entender. Obrigada. De nada. Obrigada, Irene, pela colaboração. Então, em relação a esse processo aí da gente incluir essa criança sem deixar as demais, seria com jogos que, por exemplo, trabalhando a alfabetização, não sei que série é, mas segundo ano. Então, aí no segundo ano já daria para a gente trabalhar, por exemplo, as questões matemáticas em grupo. Ou seja, a gente colocaria um jogo no data show relacionado a algum conteúdo e subdividiria a turma em grupo. E ali a gente estimularia a questão do contexto social dessa criança, que muitas vezes também é fragilizado a falta de interação, né? Essa questão do tratamento, né, da criança ficar em pé. Depende muito do centro de reabilitação que ela frequenta, porque hoje a gente já tem dispositivos que colocam essa criança de pé ali para esse processo imersivo. Então, depende de um aparelho específico, né, para a gente colocar essa criança, mas a gente pode trabalhar outros jogos com essa criança. Por exemplo, o reconhecimento das emoções. É um jogo que dá para fazer com a turma. E tem vários jogos específicos, que depois eu posso te passar, do reconhecimento das emoções. Será que essa criança, durante a aula, ela vê que as outros colegas conseguem fazer tal e tal atividade, ela não tem aquela possibilidade pela doença dela, pela patologia dela? Será que ela sabe nomear esse sentimento? Será que ela fica triste ou ela fica com raiva pela condição dela? Eu percebo lá na escola que essa estudante tetraplégica, ela tem um atendimento, mas vamos dizer, individual, né? Ela fica na sala e eu vejo assim que a professora, ela tem uma professora itinerante, que é formada em especialização em educação especial, que ela tem um atendimento para ela dar suporte, mas assim, eu percebo que está faltando essa necessidade de uma atividade, não sei se é algum jogo, que inclua ela, né, com os outros amigos. Teve uma avaliação lá do Saeri e ela não participou. Aí eu achei, poxa, então assim, eu acho que deveria ter mais coisa. E também a questão desse jogo que a senhora falou, assim, de forma alfabetizadora mais integradora, né, de acordo com a reabilitação. Então, isso é uma necessidade da rede, né? É isso, isso mesmo. Muito obrigada, Irene. Mais alguém? Tudo bem, Cristiane? Prazer. Prazer. Eu queria saber, quando você fala de gamificação, você citou exemplos, por exemplo, de jogos digitais, né, de realidade virtual. Os outros jogos, as outras brincadeiras, né, os outros jogos presenciais, eles também têm esse fator, eles também podem contribuir para esse desenvolvimento? Contribuem também, mas depende do que seria esse jogo. Por exemplo, a gente vai brincar, tem um jogo que eu não coloquei aqui, de um dragão, que a gente coloca o óculos, né, de realidade virtual, e aí, conforme essa criança mexe as mãos, ela sente como se esse dragão estivesse correndo. E aí, se a gente estivesse brincando, todo mundo em círculo de pique-pegue, essa criança que tem alguma patologia, ela não iria conseguir correr, digamos assim, ela não iria experimentar essa situação, mas ela iria se beneficiar da interação social, de todos os outros porquês ali daquele jogo, né? Que todo jogo tem um porquê, tem um desafio, tem uma interação, né? Já com a realidade virtual, ela vai experimentar de forma imersiva o que seria esse correr, através ali da representação daquele dragão.
Então, assim, tem os benefícios muito bons, muitos benefícios, mas quando a gente fala na população neurológica, a gente começa a ter alguns viés aí. E jogos analógicos, por exemplo, também poderiam ser utilizados Podem. para trabalhar emoções? Podem. Para trabalhar essas questões das emoções, tudo isso a gente pode trabalhar sim. Muito obrigada. Obrigada. Boa tarde, Lohane. Boa Parabéns tarde. pela apresentação. Boa Obrigada. tarde, colegas. Eu fiquei bem interessado e achei muito interessante a proposta que você trouxe. E aí eu fiquei pensando aqui, você tem aplicado, né? Isso, aham. E onde, assim, eu cheguei um pouquinho atrasado, mas onde você tem aplicado, como que tem sido a escolha dos jogos? Você tem desenvolvido ou tem alguém que está desenvolvendo com você? A minha parte de aplicação mesmo é no mestrado, onde eu faço mestrado com crianças com síndrome de Down. Na UNB? Não, na Unievangélica, em Movimento Humano e Reabilitação, em Anápolis. E eu avalio a atividade cerebral antes e depois desse jogo. E aí esse jogo é como se fosse aquele jogo Gênios da Estrela, que tem a parte cognitiva de decorar o caminho das luzinhas e trabalhando também a função motora de membro superior, que é o toque, com o monitor touch. Quem desenvolve para a gente é uma parceria que a gente tem com a USP, e aí o pessoal da USP desenvolveu esse jogo específico, porque a gente também queria os parâmetros cognitivos de erro e acerto, né, conforme a gente vai fazendo as sessões. E aí eles desenvolveram essa parte com eles. E aí a minha aplicação é mais focada nessa parte. Com as crianças autistas, eu colaboro em projetos de pesquisas também. Tem a APAI, né, que é parceira nossa, e a gente vê que, durante o processo de avaliação, a gente utiliza o sistema de análise tridimensional do movimento humano. Ou seja, a gente coloca os marcadores e a criança anda ali. E aí, depois, a gente reconstrói, forma o esqueletinho dela e tem todos os parâmetros de dados cinemáticos dessa criança, da marcha, de tudo isso. E aí esse software já vem pronto para a gente, onde a gente só tem que executar mesmo o processamento, a análise desses dados. Nada de desenvolvimento, não. Não, perfeito, Certinho. perfeito. Muito obrigado. Você Obrigada. conseguiu responder o que eu estava querendo aqui. Certinho. Muito obrigada, pessoal. Nosso tempo encerrou. É isso. Tchau, tchau. Geramos oportunidades com ações inovadoras e inclusivas. Servimos para ser o elo de ligação entre um futuro brilhante e uma sociedade disruptiva.